E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Nobrecast. Hoje eu tô com a Ana Paula, ela é social media e responsável pelo marketing da Nobre. Seja bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigada. Pessoal, vamos conhecer um pouco mais da Ana Paula. Ana Paula, eu vou começar com umas perguntas para você, tá bom? Conta pra gente um pouco sobre quem você é e como começou na área de social media. Bom, meu nome é Ana Paula, eu tenho 21 anos. Eu venho de uma cidade do interior bem pequena, bem distante. Muita gente faz uma cara estranha quando eu falo o nome, que é IEP, São Paulo. Fica quase próximo ao Paraná, vamos dizer assim. É a forma mais fácil de explicar. Cidades mais próximas, Presidente Prudente, Assis, que a maioria conhece mais um pouco. Mas vem de um lugar bem pequenininho mesmo. E lá eu nunca tive necessariamente assim, uma inspiração no nicho de marketing. Realmente era uma coisa que eu gostava muito, eu gostava de editar fotos no celular, fazer os meus vídeos cantando, eu gosto muito de cantar, toco violão. Então era a forma que eu tinha contato, mas eu ainda não sabia que isso era uma profissão. Tanto que a única coisa que eu sabia que eu poderia ganhar dinheiro era fazendo vídeos para o YouTube, que eu comecei quando eu era criança, mas depois de um tempo eu fechei esse canal porque começou a ter alguns inscritos, e aí eu fiquei com vergonha dos coleguinhas na escola ver e depois zoar, falar alguma coisa, então fechei esse canal. Depois de um tempo eu abri outro, mas fechei de novo, porque eu ainda tinha um pouquinho de vergonha. Mas eu sempre tive esse contato e com 15 anos, 16 anos, foi a época que eu descobri que social media era uma profissão e design gráfico também. Então eu comecei a fazer do meu jeitinho mesmo, pegava alguns aplicativos, fazia do meu jeitinho e comecei a oferecer os serviços para algumas pessoas que tinham ao meu redor. Fazia de graça, como a cidade era muito pequena, não tinha muitas oportunidades. Então, fazia algumas coisas de graça. Quem conhecia, era bem próximo, falava para alguém, a Ana faz o design. Eu lembro até que a minha primeira arte, eu cobrei R$10 para fazer uma arte. Então, foi algo muito legal. Mas como na cidade eu não tinha muitas oportunidades, por ser uma cidade muito pequena, eu precisei sair de lá, fui para Presidente Prudente por um tempo, mas ainda assim não consegui um trabalho na minha área. E depois me mudei para Hortolândia, que foi esse ano, e consegui um emprego aqui na Nobre Multimarcas como CLT. Agora eu estou migrando para PJ e a partir disso foi onde a minha trajetória começou, mas eu sempre gostei muito da área, mesmo não tendo ninguém por perto dessa profissão. Legal. O que te motivou a seguir nessa carreira? Teve algum momento, uma pessoa específica? Olha, como eu falei, eu nunca tive ninguém por perto dessa profissão. Então era realmente algo que eu gostava de fazer, e depois que eu descobri que era uma profissão, eu me empenhei para estudar bastante. E na época que eu fui para Presidente Prudente, primeiro eu trabalhei no Mercado Livre por um tempo, mas era área administrativa. Eu gosto até da área, mas não era o que eu queria para minha vida. Então saí de lá, fui para um outro trabalho, que eu tinha até um contato com redes sociais, mas não era para social media design, era para um suporte online. Então eu respondia os comentários, dava suporte para as alunas dessa pessoa, o nome dela é Jéssica Soares, e com ela eu vi muito essa coisa de curso online, porque eu sempre vi que curso online era um ótimo caminho também para quem quer ensinar na internet e ter uma liberdade, porque quando a gente consegue realmente vender bastante, a gente tem liberdade financeira. Só que eu nunca tinha visto ninguém perto de mim. E foi a primeira vez que eu conheci uma pessoa que vendeu bastante. Eu vi pela primeira vez na minha vida uma plaquinha de 1 milhão de vendas da Hotmart. Eu achei aquela placa linda e pensei, é isso que eu quero. Eu também quero um dia conquistar as placas das plataformas de vendas, porque eu também tenho interesse em fazer infoprodutos, já tenho na verdade um, e realmente trabalhar, foi um pequeno período com ela, mas esse período que trabalhei com ela me inspirou bastante a continuar seguindo esse sonho. Legal. Quais habilidades ou características você acredita serem essenciais para quem trabalha como social media? Olha, uma das características essenciais é a comunicação. Não tem como a pessoa querer ser um social media e não se comunicar.
A pessoa não precisa nem necessariamente ter um perfil profissional no Instagram. Tem muita gente que é contra isso, fala que quem é social media tem que ter sim um perfil, mas eu sou a favor da pessoa, assim, para ser um social media você não precisa necessariamente ter um perfil na rede social. Claro que, sendo um social media, você entende que o marketing tem poder, né? Então, se você faz o seu marketing, você consegue mais clientes, mas um social media ele também precisa ter em mente que ele sozinho não consegue atender muitos clientes. Porque não tem como ele dar conta de 40 empresas sozinha. Isso é impossível. Até tem como, mas ele não vai dormir, não vai comer. Então é muito complicada essa questão de faturamento. Então a pessoa precisa ter comunicação, ter em mente que se ela quer dar conta de atender muitas empresas, ela precisa também um dia expandir. Não precisa ser necessariamente físico, mas se quer faturar mais, precisa ter um perfil na rede social, ou se a pessoa não tem intenção de faturar muito na internet, não tem necessidade de ter um perfil, já deixando isso aqui claro também, que muita gente tem essa dúvida, tem pessoas que são mais vergonhosas e querem seguir na profissão, e pode sim dar super certo. Mas eu diria que a comunicação e trabalhar no seu próprio marketing é o que dá resultado. Uma pergunta agora. Qual o momento mais difícil que você teve como PJ com um cliente? Agora no seu começo, né? No caso. Sim. Como PJ, eu estou iniciando agora mesmo. Literalmente, será nesse mês de dezembro que eu vou começar a efetuar mesmo como PJ, certinho, empresa, tudo regularizado. Mas assim, antes, né, mesmo sem ter um CNPJ, eu sempre ofereci serviços de design gráfico, social media, mas eu diria que um dos maiores problemas que acontece com alguns clientes é a comunicação. A comunicação ela é muito importante para tudo. Por quê? Por exemplo, eu me comunico muito bem com o meu cliente. Eu sou muito detalhista, muito mesmo, eu explico tudo em detalhes para o meu cliente. Só que eu também preciso que o meu cliente seja comunicativo comigo. Porque não adianta nada ele falar que o mês que vem vai ter uma oferta dele, só que ele me avisa no dia 30. E dia 1º essa oferta ela já precisa estar ativa. Então isso não dá certo. Ele precisa me avisar com antecedência. Então precisa haver ali uma comunicação. Se o cliente ele quer que faça alguma coisa no perfil dele, voltado para algum tema específico, ou quer promover algo, começar algo diferente, ele precisa se comunicar comigo. Então já aconteceu sim de não haver ali uma comunicação e do nada o cliente querer uma coisa e não dá para fazer, porque eu não posso simplesmente parar a minha vida para ir lá falar, não, vou fazer isso aqui para você de um dia para o outro. Então isso não dá certo, é algo que eu não faço. Inclusive eu falo uma coisa que algumas pessoas discordam muito, mas para mim o cliente nem sempre tem razão. É uma coisa que, assim, até é complicado às vezes de falar isso, porque as pessoas às vezes podem pensar, não quero trabalhar com essa pessoa. Mas eu vejo pela seguinte forma, o meu cliente ele tem razão desde que eu não esteja entregando o que eu prometi para ele. Agora, a partir do momento que eu estou entregando um trabalho muito bom para ele e ele está descumprindo algo comigo, ele não vai ter razão comigo. Então, quem tem que arrumar isso é da parte dele. Quando isso acontece, eu, obviamente, vou conversar educadamente com ele, vou explicar que ele precisa ter uma comunicação comigo, que nós podemos, sim, fazer o que ele quer, só que ele vai precisar ter um pouquinho de paciência, pelo menos aí, dependendo do projeto que for, como, por exemplo, uma Black Friday, preciso aí de pelo menos uma semana para eu poder criar todo o conteúdo e realmente entregar algo bom. Porque a rede social, a gente não pode simplesmente soltar lá um post e falar... Tô vendendo um copo, por exemplo. Tô vendendo esse copo aqui, gente. As pessoas vão ficar, tá bom, é um copo. Agora, quando a gente faz algo com antecedência, tudo certinho, mostrando o copo diariamente nos stories, as pessoas vão falar, nossa, que copo legal. Aí a pessoa fala, logo vai estar à venda. Então você antecipa para o seu público. Então essa coisa de comunicação, ela interfere muito, principalmente no faturamento do próprio cliente. Então, essa é uma questão bem difícil que eu já precisei lidar, mas graças a Deus o cliente entendeu e aos poucos vem melhorando essa comunicação, mas realmente isso é uma coisa bem difícil que a gente tem e infelizmente acontece com a maioria.
Sim, é um problema de muitas pessoas da área. Como você faz para separar a vida pessoal da profissional, já que seu trabalho é home office? Bom, eu sou uma pessoa que eu preciso colocar horários para eu fazer as coisas. Então, mesmo trabalhando em casa, eu vou ter o meu horário de trabalho, por exemplo, das 9 às 18. Então, nesse período, eu entendo que eu vou estar trabalhando. Por ser home office, eu tenho a liberdade de fazer alguma outra coisa nesse tempo, se eu precisar. Então, eu posso fazer. Mas, como esse é o período do meu trabalho, eu preciso priorizar o meu trabalho. Então, eu gosto de pensar da seguinte forma. Se hoje eu preciso realizar um projeto, primeiro eu realizo esse projeto. E se eu tiver algum compromisso que não dá para ser em nenhum outro dia e precisa ser durante esse horário de trabalho, aí sim eu vou lá e resolvo esse problema que eu preciso resolver, exatamente por essa liberdade. Mas eu gosto muito de trabalhar com horários, porque tendo os horários que eu preciso fazer tudo certinho, eu consigo cumprir meu trabalho e depois cumprir com a minha vida pessoal, que a partir das 18, aí eu não trabalho mais. É tudo envolvido para casa, para mim mesma, para minha vida. O máximo de trabalho que eu faço é para mim mesma, no meu marketing. Mas eu gosto sempre de colocar horários e isso me ajuda em tudo, até mesmo na vida pessoal. Você tem algum projeto ou cliente que marcou você, assim, uma coisa que te impactou? Olha, como eu falei, eu tenho um infoproduto. É uma consultoria e eu fiz ela recentemente, posso dizer. Já tem alguns meses, mas é recente ainda. Porque eu reformulei esse mês passado. Então, é algo muito especial para mim, porque eu também sempre quis ter cursos online, só que eu não gostaria de ser só mais um, de ter só um cursinho ali, gravadinho, para ensinar a pessoa só mudar a biografia. Não. Eu sempre fiz mentorias, sempre investi muito para aprender, e o que eu senti falta era de algo completo. Eu sempre tive que investir um pouquinho em cada coisa para eu aprender. Então, o problema não é nem pagar, mas é que às vezes a gente faz um investimento tão alto e não recebe tudo aquilo que eu achei que eu ia receber. Até aprendi sim, algumas coisas, mas eu imaginava que seria bem mais. Então, eu sempre tive em mente que nos meus cursos, minhas consultorias que eu fosse criar, seria algo assim. Então, a consultoria Start é para quem está iniciando no digital e foi algo muito especial para mim. Porque tive aluna também, então fiquei muito feliz com essa aluna. Ela aprendeu também a se desenvolver na rede social, e além de rede social, nessa consultoria, como o próprio nome diz, tem diferença de curso. Curso normalmente é algo gravado, ou pode ser até ao vivo, mas tem tantas horas e acaba por ali. A consultoria, eu também ofereço um curso gravado, ofereço materiais, mas eu tenho encontros ao vivo que é focado nessa consultoria em focar na dificuldade da pessoa. Então, além dela fazer o curso, ela também pode me falar qual está sendo a maior dificuldade dela e nos nossos encontros ao vivo eu vou trabalhar em cima disso com ela. Se é comunicação, então eu vou ajudar ela a se comunicar melhor. Se é fazer arte gráfica, eu vou ajudar ela a se desenvolver na arte gráfica. Então é um projeto muito especial. Inclusive, vou melhorar o meu Instagram e vou gravar aulas disso, porque uma coisa que eu gosto muito de ver é que se um curso de alguém dá certo, a pessoa precisa aplicar no dela primeiro. Então, para mostrar que o meu método funciona, eu vou aplicar no meu perfil, só estou aguardando aí mesmo alguns dias para alguns outros projetos que estão vindo, mas vou aplicar no meu próprio perfil e vou acrescentar isso na consultoria, que é algo muito especial para mim. E espero ter muito mais alunas nesse ano de 2025. Dê muito certo. Tem muitas pessoas que vai olhar o Instagram e olhar o rosto dela, mas ela não aplica o que ela passa, né? Sim, tem bastante gente. Confesso que até algumas pessoas grandes, eu já fiquei muito decepcionada com alguns cursos. Então, eu não queria isso pra mim. Claro que sempre vai ter erros, né? Em algum curso, alguma consultoria, mas sempre que acaba com uma pessoa, para a próxima eu vou melhorar. Sim, você vê. Sim. Ó, nessa eu apliquei do jeito, já vou dar uma... Se eu vi que com essa pessoa eu errei em algum pontinho ou eu posso melhorar esse ponto, na próxima eu já melhoro e assim a gente vai seguindo. Que conselhos você daria para quem está começando agora
nessa área e quer se destacar como social media? Olha, para quem quer ser social media, como eu falei, precisa ter comunicação. Não é obrigatório se posicionar na rede social, mas se quer ter mais clientes, é obrigatório sim se posicionar na rede social. Principalmente se quer fazer cursos e consultorias também, isso é muito importante. Mas um conselho do fundo do meu coração que eu dou para essa pessoa é: não espere apoio. Graças a Deus, os meus pais, mesmo sendo humildes, simples, eles me apoiam. Tem muitas coisas que eles não entendem, então é difícil explicar às vezes, mas eu tenho uma mãe e um pai que oram muito por mim. Não posso reclamar disso. Muitas pessoas falam, não pode misturar fé com trabalho, mas eu misturo sim, porque eu só estou aqui hoje porque Deus permitiu. Porque quando eu era criança, infelizmente houve ali uma falha em uma cirurgia que eu fiz e eu realmente morri. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas eu acredito que Deus me devolveu a vida e eu quero entregar a minha vida para Ele também. Eu quero que através dos meus trabalhos, da minha vida, as pessoas vejam Jesus, que elas possam ter esse encontro com Ele. E o que eu recomendo para um social media não é nem que ele encontre Jesus necessariamente. Se encontrar, perfeito, fico muito feliz porque ele vai encontrar a verdadeira alegria da vida dele. Mas que ele possa entender que ele não precisa esperar apoio das pessoas, mas que também ele busque melhorar por si só. Por exemplo, eu tenho a minha fé e eu busco em Deus essa ajuda. Se a pessoa não acredita em nada, busque ajuda em alguma coisa. Se a pessoa tem uma outra religião, busque ajuda dentro da sua religião. Mas sempre busque por si só. Não fique esperando as pessoas pegar na tua mão e falar, vamos lá fazer um postzinho, vamos lá gravar um vídeo. Não fique esperando pelas pessoas, porque as pessoas não vão fazer nada por você. Porque às vezes alguém até que está próximo a gente acha que a pessoa vai apoiar tanta gente, só que a pessoa nunca curte nada seu, não comenta. A gente, mesmo entendendo que não precisa ficar decepcionado, a gente fica decepcionado. Então não crie essa expectativa de que as pessoas vão te ajudar. Porque em algum momento você vai sim encontrar pessoas que vão ajudar você na sua caminhada, mas no começo precisa ser você por você e se você tem fé, se agarrar na sua fé. E vai dar certo, então busque isso. E também uma outra coisa, além disso, busque seguir apenas pessoas do seu nicho e pessoas que têm os mesmos propósitos que você quer. Por exemplo, o meu Instagram, eu não sigo mais de 100 pessoas normalmente. Porque eu sei que se eu seguir além disso, primeiro que eu não dou conta de ver todo o conteúdo, e segundo que eu só sigo alguém para aprender, ou parceiros de trabalho, algo que envolve mesmo o trabalho, mas sem ser amigos, colegas e parceiros de trabalho, eu só sigo pessoas que eu possa aprender. Por exemplo, gosto muito de seguir Joel J, pessoas do nicho de social media, Keila Neves, Letícia da Digital Boss, tem uma outra Letícia Feltrin, gosto bastante de seguir essas pessoas porque eu sei que eu vou aprender com elas. Então isso vai ajudar no meu desenvolvimento. Então eu recomendo que você cresça por si só, comece por si só e busque ajuda aonde você quiser e onde vê que tem necessidade. O que você ainda quer conquistar na sua carreira e quais são os próximos passos da Ana Paula como social media? Bom, uma coisa que com certeza eu quero alcançar com a minha carreira, além de ter um bom faturamento com os cursos, por exemplo, como social media, com o design, com certeza um sonho meu é poder proporcionar algo melhor para minha família, para os meus pais, para os meus irmãos também. Tenho sobrinhos e eu quero que eles tenham essa visão diferente que eu não tive, por exemplo. Como eu falei, meus pais sempre foram muito humildes, né? Então, graças a Deus me ensinaram como eles puderam, sempre me ensinaram bem, a ter caráter, que é o que realmente importa numa pessoa. Mas eu quero mostrar para os meus sobrinhos e também futuramente para os meus filhos essa liberdade financeira que eles podem alcançar. Então eu quero ser inspiração primeiro para eles, antes de cliente, antes de outros social medias quererem me seguir, eu quero ser inspiração dentro de casa. Então isso é a coisa mais importante para mim e claro, além disso, faturar sim, bastante e poder ajudar também as pessoas, que é algo que eu tenho muita vontade de fazer. Mas isso a gente deixa mais em particular, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas com certeza um dos planos, além de atender como social media,
seguir essa linha de raciocínio aí de cursos online mesmo. Ana, há 2 anos atrás, como CLT, você se imaginaria hoje com sua agência aberta e com clientes fidelizados? Sim, eu sempre fui muito segura quanto ao que eu queria. Eu só não tinha certeza se seria logo, porque uma coisa que eu sempre entendi é que para eu conquistar o meu sonho, primeiro eu preciso fazer algo que eu não gosto. E hoje em dia, infelizmente, a galera acha que vai começar fazendo o que gosta e simplesmente vai ganhar 10 mil reais por mês e vai dar tudo certo. Mas não é assim. Primeiro a gente precisa começar como estagiário em algum lugar que a gente não gosta e ganhar 500 reais por mês. Depois a gente encontra um emprego um pouco melhor, onde a gente tem que trabalhar bastante durante a semana. Também não vai ganhar muito bem, né? Mas essa é a realidade do CLT. A gente precisa também aceitar isso. Então, eu sempre tive em mente que eu teria sim a minha empresa, só não imaginava que seria em 2024, eu estava planejando para 2025, mas esse ano Deus falou muito comigo para seguir os meus sonhos, mesmo com medo, e eu só fui. E como eu falei para André e para o Flávio, os responsáveis pela Nobre, né, eu tô saindo como CLT, mas eu tô indo realmente na fé, porque eu não tenho muitos clientes ainda. Então, realmente, eu estou me arriscando fazendo isso, porque também viver como PJ, a gente precisa trabalhar muito mais do que CLT. Porque se eu não me esforçar para manter meus clientes e ter mais, eu não tenho salário. Então, como CLT, a gente ainda tem essa segurança de que a gente vai ser pago ali todo mês, só que eu nunca gostei de ficar na minha zona de conforto. Então, se eu queria um objetivo, eu entendi que eu precisava melhorar para alcançar aquilo. E quando eu estava num outro lugar, via que dava para melhorar de novo, começava a planejar para conquistar outra coisa. Então é assim que eu vou seguir, mesmo como PJ também não vou me manter na zona de conforto. Eu vou precisar sempre estar mudando, fazer coisas diferentes, porque é o que todos nós precisamos fazer, independente do nicho, né? Não só de marketing, mas para todas as profissões, quem tem vontade mesmo de mudar a sua realidade, de sair do CLT, precisa se arriscar, não tem jeito. Isso é uma decisão muito difícil, mas que deve ser tomada mesmo com medo. E para finalizar, o que você tem a dizer sobre a Nobre Multimarcas e se você tem interesse em manter a parceria? Bom, a empresa Nobre Multimarcas é uma empresa muito boa mesmo, eu falo por conta dos clientes. A gente vê a experiência que os clientes têm, eu acho muito legal, tenho vontade de ser uma cliente futuramente, de vir aqui, comprar o meu carro, ter a experiência que a Nobre proporciona. Então eu acho isso muito legal, porque não são todas as lojas de carro que fazem isso. A gente vê, e não só a entrega, esse momento especial, mas o ambiente mesmo. Normalmente algumas lojas de carro não tem um ambiente tão agradável, normalmente não tem problema ter só homens, mas às vezes não tem muita organização no local, né? Nem por ser homem ou mulher. Mas acaba que por ser um ambiente mais estranho, essa é a palavra, um ambiente que não é agradável, eu como mulher não me sinto confortável em ir nesse lugar. Mas já aqui na Nobre a gente vê que é um ambiente limpinho, organizado, o banheiro é bem limpo, algo que nós mulheres reparamos muito nos locais que a gente vai. Então, realmente a Nobre é uma empresa muito legal, muito boa, e eu pretendo sim seguir com a Nobre por muito tempo, tudo depende deles também, sempre depende do cliente, se ele vai querer continuar o contrato, mas por minha vontade, pretendo sim manter a parceria com a Nobre Multimarcas. Nunca tinha trabalhado com o nicho de veículos ainda, foi a primeira vez, na verdade nem sabia muito de carro, ainda não sei, mas um bom profissional, não querendo me gabar, mas um bom profissional sabe trabalhar com todos os nichos. Muito bom, Ana, foi um prazer te conhecer, saber um pouco mais sobre você. E pessoal, aguardem os próximos episódios do Nobrecast. É isso aí, tchau!